Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para o nosso dia 15 do Desafio da Virada. E hoje nós vamos falar sobre 7 pensamentos que podem estar travando o seu crescimento pessoal. Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas. E nós vamos refletir hoje um pouco sobre crescimento pessoal e alguns pensamentos que podem estar atrapalhando a gente crescer, né? Então, eu falo muito assim que a psicologia, que faz muito sentido para mim, é a psicologia da melhora. O que é a psicologia da melhora? Eu estar melhor um pouquinho, ou seja, é um crescimento pessoal. Se eu conseguir ir crescendo, progredindo, melhorando, eu estou no caminho certo, né? Faz muito sentido essa filosofia. Claro que a gente vai ter momentos que diminui um pouco o ritmo, tem momentos que a gente tem que pausar para refletir, mas sempre amadurecendo, se tornando uma pessoa cada vez melhor. E aí, muitas vezes na vida, quando chega final de ano, né, ano novo, a gente começa a sentir como se estivéssemos parados na vida. Quem nunca sentiu isso, né? Sentimos que não estamos crescendo, nem melhorando, nem progredindo. Às vezes a gente pensa, parece que está do mesmo jeito. Algumas pessoas podem sentir, né, que piorou a situação. Então, hoje a gente vai trazer aí alguns pensamentos que podem estar atrapalhando a melhora nas áreas da sua vida. E nós vamos refletir sobre alguns deles. Na psicologia, né, a psicoterapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha os pensamentos, que são as formas de interpretar, de pensar, as emoções e os comportamentos. São os 3 pontos principais que a gente intervém na terapia. Hoje a gente vai estar intervendo, então, na forma de pensar. Vocês vão ver tanto que é interessante. Esse texto é dos meus professores, né? O Pedro Rodrigues e o Lincoln Paul Bell, e ele vai servir de base para a nossa reflexão. Então, eu leio um pouquinho do texto e a gente vai conversando aí um pouquinho. Então, o primeiro pensamento que pode, às vezes, impedir a gente crescer é a gente pensar assim, ó, meu crescimento pessoal, Sebastião, ele se dá naturalmente. Olha só, né? A gente pensa assim, eu vou crescer, o meu crescimento nas áreas da minha vida ele vai ser natural, ou seja, meus relacionamentos vão melhorar de forma natural, a sua vida, tudo que você imaginar, os pontos que você quer que melhore, você vai pensar que é algo espontâneo, tá bom? Então, o que que eu vou trazer para vocês aí? Crescer naturalmente quer dizer que os conhecimentos e habilidades possuídas já são suficientes. Então, quando a gente pensa assim, nossa, meu crescimento se dá naturalmente, a gente sente isso, né? Meus conhecimentos, minhas habilidades já são suficientes, né? Tudo aquilo que eu já adquiri. Ou aumentarão de acordo com as oportunidades. Essas oportunidades podem surgir ou não. Então, você vai pensar como se fosse assim: a pessoa que quer que o crescimento pessoal dela seja espontâneo, seja natural, ela vai depender das oportunidades que aparecer. Pode ser que apareça uma oportunidade, pode ser que não. Percebe que a gente está deixando como se fosse assim, na responsabilidade de outra pessoa, né, ou da vida, se a gente cresce ou não. E aí, o que que a gente propõe? O melhor desenvolvimento, ele é intencional, ou seja, eu tenho a intenção de crescer pessoalmente, eu coloco aquele objetivo. E planejado, ou seja, eu coloco no papel, planejo passo a passo, pesquiso, estudo, em que, estabelecendo um objetivo, buscamos as condições para o aprendizado necessário ao seu alcance. Então, é preciso gastar energia, gastar tempo. Então, o que que é? Aqui a gente está modificando o pensamento aí. O crescimento pessoal, ele não vai ser natural. Ele vai ser algo intencional. Eu preciso colocar energia, eu preciso colocar foco, eu preciso colocar tempo em uma situação específica para que ela melhore. Na maioria das vezes, a gente vai ver que quando a gente não coloca energia, as coisas costumam piorar, né? Vamos falar assim, imagina que você está numa sala de aula e aí as pessoas falam assim, ninguém vai arrumar essa sala de aula, ou seja, ninguém vai colocar energia para organizar essa sala de aula. Vamos deixando ter aula, todo mundo senta em qualquer lugar, quando termina a aula, as cadeiras continuam bagunçadas, ninguém arruma.
vai ficar muito sujo o lugar, muito desorganizado. Por quê? Porque tende à bagunça, né? Tende a aquilo que é ruim. A nossa vida também não é muito diferente. Se a gente não coloca energia para arrumar, para organizar, ela vai tender ao caos. Então, qual que é o remédio? É a gente sair da posição de espera para uma posição de busca. Então, ao invés de eu ficar esperando o meu crescimento pessoal, a minha melhora, eu começo a buscar por essa melhora. Buscar, né, seja em vários lugares aí que eu sempre trago, né, nos livros, nos vídeos, outras pessoas com mudança de comportamento na terapia, tá? O segundo pensamento que às vezes a gente pode ter é o quê? Não existe uma forma de elaborar um plano de desenvolvimento pessoal. Então a gente pensa que não tem como a gente fazer um plano para desenvolver a nossa vida, né? Crescer pessoalmente. Já aí eu vou trazer para vocês a resposta. Ó. A psicologia estuda características, atitudes e habilidades das pessoas que foram realizadoras e felizes. Quando a gente toma conhecimento dessas características, atitudes e habilidades, nós podemos mais facilmente trilhar esse caminho para se desenvolver e alcançar resultados semelhantes. Então, o que, que a gente traz aqui? Ao invés da gente pensar que não tem como ter um plano para a gente crescer, a gente pode ir na psicologia. A psicologia positiva mesmo estuda muito os talentos, pessoas que têm performance, pessoas que realizaram, pessoas que são felizes e o que elas fizeram. A gente lê o que elas fizeram, aprende e coloca na nossa vida. Isso é criar um plano de crescimento e desenvolvimento pessoal. A gente olhar também pessoas à nossa volta que alcançaram coisas que a gente deseja alcançar e a gente pensar como que ela fez isso, né? Tem um caminho, fica mais, tem mais chance de acontecer quando a gente busca essas referências para nós. Terceiro, não estou no momento certo para pensar no meu crescimento pessoal. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não estou no momento certo para pensar no meu crescimento pessoal, estou com muito problema, não quero parar para refletir, para planejar. Então, o que, que eu quero trazer para você? O seu momento atual pode ser a exata expressão da negligência passada em planejar o futuro e investir em si. Então, é como se fosse assim, a vida que a gente tem hoje, ela pode ser uma expressão de negligências que a gente teve, de planejar o futuro e investir em nós mesmos. E aí, muita coisa que tem acontecido hoje ocasionou, porque lá no passado a gente pensou da mesma forma, não, não vou parar para refletir, para planejar. Então, de tal forma que, à mercê das circunstâncias, ou seja, o que acontecer, aconteceu, esperar pelo momento certo pode se tornar uma tarefa permanente e improdutiva. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento certo para pensar no nosso crescimento pessoal. E isso se torna uma tarefa permanente, ou seja, fica até o resto da vida a gente esperando um dia que vai ser um momento melhor para a gente pensar no nosso crescimento pessoal e nunca produz nada, nunca muda, nunca alcança as nossas metas, nossos sonhos, tá bom? O quarto pensamento que pode te atrapalhar e ser um obstáculo é tem que encontrar uma forma de começar e prosseguir perfeitamente sem erros. Então, você que assistiu aí, né, o vídeo do desafio que fala existe uma vida perfeita, você vai lembrar agora, por quê? Aprender e progredir são termos incompatíveis com a palavra perfeição. Então, toda pessoa que está aprendendo ou progredindo não tem como ter perfeição na vida dela. Tenta lembrar agora quando você estava aprendendo alguma coisa, aprendendo a dirigir um carro, aprendendo a andar de bicicleta. Existia perfeição? Não existia, não é verdade? Então, sempre que a gente vai aprender ou progredir, crescer, se desenvolver, vai existir também os erros, tá bom? Nem a educação, nem a inteligência, nem o talento, nada vai superar uma atitude mental positiva, esforço e persistência. Então a gente vai trocar a perfeição por isso aqui, ó, ter uma atitude mental positiva, que é o quê? Ter uma perspectiva realista e otimista das situações. Colocar esforço e persistir. Isso é o mais importante. Isso aqui ganha de educação, isso aqui ganha de inteligência e ganha de talento. Porque uma pessoa pode ter o talento que for, se ela não tiver uma atitude mental positiva, ou seja, ela só tem uma atitude mental negativa, não se esforça, não persiste, ela vai ser um talento desperdiçado, tá?
Alguém que afirme resultados espetaculares sem falhar durante o processo será o único ser humano a realizar tal façanha, ou o maior dos mentirosos. Então, os professores fizeram uma brincadeira aí, né? Que se vocês estão vendo alguém que tem muitos resultados, que são bons para a vida dela, está crescendo, se desenvolvendo, e não teve falhas durante o caminho, deve ser o único ser humano capaz disso. Ou o maior dos mentirosos, né? Quinto pensamento, não sou capaz. Então, às vezes, a gente tem esse pensamento, né? Eu não sou capaz. Quantas vezes passa pela nossa cabeça? E aí, qual que é a reflexão que a gente traz? Qualquer que seja a sua visão ao seu respeito, você estará certo. Então, se você pensar assim, ó, eu não sou capaz, né? Você vai se esforçar nessa mesma força que você acha, por exemplo, porque se esforçará nessa magnitude, produzindo exatamente os resultados que a confirmam. Então, é mais ou menos no sentido assim, ó, se você acha que você não é capaz, você nem vai iniciar, você nem vai perseverar, entende? Então, é preciso mudar esse pensamento, né? O que eu sou capaz? Começa com uma pergunta. Qual o tamanho da coisa que eu posso fazer? Eu posso começar pequenininho e depois ir crescendo, tá bom? Então, mas substitua esse pensamento de incapacidade. Claro que tem coisas que nós não somos capazes mesmos, né? Só da gente nascer, às vezes a vida já impede a gente de algumas coisas, né? Igual, eu não posso ser, por exemplo, um príncipe de um dos países ainda que tem príncipe, tem rei. Por quê? Porque nasci no Brasil, Catalão, Goiás, né? Então, ali no meu nascimento já foi tirado isso que eu não vou ser capaz, entende? Na nossa vida, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, algumas coisas vão se fechando. Isso não é ruim, tá? É ruim se a gente ficar olhando só para aquilo que a gente não pode, mas a gente tem que olhar e falar, apesar das minhas limitações, aquilo que eu não posso, o que que eu ainda posso? Tem milhares, milhões de coisas, tá bom? 6, vai me exigir muito esforço e eu posso me frustrar. Então, às vezes, quando a gente quer crescer, quer melhorar, se desenvolver, a gente fala assim, nossa, vai demandar muita energia, muito esforço. E depois, se eu me frustrar, né? Então, a gente vai pensar assim, ó, há um mundo de coisas maravilhosas a produzir ou contemplar. Ou seja, a gente pode estar no mundo produzindo ou contemplando. E também adversidades para a gente superar. Mas, qualquer que seja o resultado pretendido, o indivíduo que mantiver uma atitude mental positiva, disciplina e esforço máximo, é quase certo que o produzirá. Então, aqui, o que a gente está falando, né? Não é que é algo taxativo, né? Você tem uma receita de bolo, né? Que na vida não é receita de bolo, né? Faça isso e vai ter esse resultado. Mas o que os professores estão querendo trazer? Que quando a gente tem uma atitude mental positiva, uma disciplina e esforço, é mais certo que a gente vai produzir aquilo que a gente está buscando, tá bom? Ao invés da gente ficar pensando, né? Eu vou me esforçar e vou me frustrar e acaba não se desenvolvendo, não tomando uma atitude. Sétimo, eu já tentei de tudo. Então, algumas pessoas às vezes chegam no consultório e falam, Sebastião, eu já tentei de tudo, né? Não tem jeito. Então, a reflexão que a gente deixa é, alguém só pode agir até onde aprendeu. Na nossa vida, então, a gente só age até onde a gente aprendeu. E até onde aprendeu pode ser insuficiente. Então, às vezes, a gente não está dando conta de crescer, de melhorar, de mudar, porque está insuficiente aquilo que a gente aprendeu. Sendo impossível uma pessoa dominar o repertório de todos os seres humanos, ou seja, de você aprender tudo que todo mundo sabe, todo mundo que já faleceu, todo mundo que está vivo, todo mundo que vai vir, nós podemos questionar se você tentou de todas as maneiras que existem mesmo, ou se você tentou das maneiras que as pessoas eficazes fazem. Então, o que aqui está querendo trazer nesse texto? Por mais que pareça que você já tentou de tudo, ainda tem um mundo de possibilidades de tentativas aí diante de você para crescer, melhorar e modificar. É como se eu só te perguntasse assim, se você falasse assim, Sebastião, estou com problema no meu relacionamento. Falasse, você já leu todos os livros de relacionamento? Né? Só essa primeira pergunta já... Não, Sebastião, às vezes eu nunca nem li um livro sobre relacionamento. Pois é, a gente às vezes está agindo conforme a gente observou outras pessoas agirem,
conforme o que a gente aprendeu, e isso não é suficiente. Então, a gente precisa buscar, como vocês estão buscando aqui nesse desafio. Certamente podemos revisar, aprender e testar muitas outras estratégias, bem como mudar a ordem, o contexto, a direção e a forma delas. Então, aqui está falando de criatividade diante dos problemas. Quando você pensar que já tentou de tudo, traz a criatividade. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos revisar. Tem alguma coisa que pode ser diferente? Não pode? Aprender, testar outras estratégias, tá? Muda a ordem, o contexto, a direção, a forma. Tem vários jeitos da gente modificar e tentar de uma forma diferente para conseguir resolver os nossos problemas, crescer, se desenvolver e ter uma vida melhor. Então, aproveite para refletir hoje e nesse fim de ano e início de ano, quais são os pensamentos que mais te ajudam a realizar aquilo que você deseja e os pensamentos que atrapalham você de buscar o que é importante para você. Então, mais ou menos o ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é mais ou menos assim. Às vezes vem aquele pensamento, eu não consigo, eu já tentei de tudo, né? Esse pensamento, só modificar ele não vai fazer você conseguir aquilo que você deseja, claro. A gente aqui não é inocente. Mas você manter ele, você percebe que torna mais difícil de você conseguir. Então é por isso que a gente fala sobre a mudança de pensamento, porque ela não resolve tudo, mas pode ser uma parte muito importante que direciona para onde vai a sua vida. Então a gente vai falar que é como se a maioria das coisas, ou tudo quase, né, começa no pensamento. Tudo aquilo que você vê, né, no mundo começou no pensamento. A gente pensa para a gente conseguir criar. Então você também, para mudar os seus pensamentos, para mudar a forma como você está agindo e se sentindo e ter resultados diferentes aí na sua vida, buscando sempre um crescimento, uma melhora no seu dia a dia e nas áreas da vida que são importantes para você, tá bom? Então, muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta aí para o nosso 16º dia do desafio. Um grande abraço, até mais, fica com Deus.